O assunto agora é a situação no Oriente Médio. A ameaça de uma guerra generalizada naquela região, ela foi dominante e passou praticamente por todos os discursos hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. No sul do Líbano, milhares de moradores deixaram as casas sob ataques de Israel, que continuam. Os ataques de Israel mataram mais um chefe importante do Hezbollah. Confira. Olá, bem-vindos ao canal Central Atualidades. Vamos falar sobre a crescente tensão no Oriente Médio, com Israel intensificando os ataques contra o Hezbollah e anunciando a morte de mais um alto comandante do grupo, bem como a repercussão desse conflito na ONU. O comandante do Hezbollah e outras 5 pessoas foram mortas num ataque israelense no subúrbio da capital Beirute. Ibrahim Mohammad Kabizi estava à frente da força de mísseis e foguetes da milícia, acusado por Israel de planejar e executar vários ataques contra civis e soldados israelenses. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa de Israel afirmam ter atingido 1.500 alvos do Hezbollah. O sul do Líbano entrou no foco de Israel após meses da invasão em Gaza, que mesmo assim parece estar longe de acabar. O objetivo do governo de Netanyahu é afastar o risco de uma eleição que poderia perder, com milhares de israelenses deslocados da região norte do país, alvo principal dos foguetes lançados do sul do Líbano pelo grupo extremista islâmico. O tema dominou as falas da abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça. Tanto o secretário-geral da entidade quanto o presidente iraniano disseram que o Líbano não pode virar uma outra Gaza. No Conselho de Segurança, o embaixador israelense, Danny Danon, afirmou que, apesar dos ataques, o país não quer uma invasão por terra no Líbano e que ainda prefere uma solução diplomática. O presidente americano Joe Biden disse que tanto os libaneses quanto israelenses precisam voltar às suas casas na região da fronteira e que acredita no diálogo. A diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. Agora, a gente sabe muito bem que eliminar o Hezbollah não vai acontecer. Nem eliminar o Hamas é possível, né? Outro dia morreram 3 soldados israelenses em confronto com o Hamas na faixa de Gaza, depois de todo o bombardeio que Israel fez, matando mais de 40 mil pessoas. Então, também, muito menos vai eliminar o Hezbollah, que é muito mais forte do que o Hamas. Então, já vivemos isso em 2006, não aconteceu. Na época, o Hezbollah tinha 15 mil foguetes, hoje tem 150 mil foguetes e mísseis. Então, claramente, não é uma decisão de cunho militar, é uma decisão eminentemente política. Quando a gente vê, de novo, voltando um pouquinho ao discurso do presidente Lula na ONU, ele fez referências a alguns dos principais conflitos, inclusive agora ao conflito do Oriente Médio. Alguma alteração? Não, zero, William. Inclusive, as falas do Lula hoje, de novo, geraram ali uma reação da comunidade judaica, principalmente a brasileira aqui, que saiu a soltar notas. Eu tenho uma impressão, William, que o Lula, o Itamaraty, o governo brasileiro, ele coloca essa questão com Israel e uma questão pró-Palestina dentro daquele conceito até de luta de classes, do fraco contra o forte, que ele transpõe para diversas questões, até de política interna e até do discurso histórico do petismo, né, do Partido dos Trabalhadores aqui. Então, é sempre uma concepção de que Israel é o forte e a Palestina é o fraco, de que tudo que tem Estados Unidos no meio precisa se opor aos Estados Unidos, e como os Estados Unidos acaba apoiando Israel, é um dos principais apoiadores de Israel, então é preciso se colocar de maneira contrária. Então, nenhuma alteração e não vai alterar nada, lembrando que o Lula permanece persona não grata em Israel pelas declarações comparando a imersão em Gaza ao Holocausto. Por último, Alberto, a situação dos Estados Unidos frente ao que Netanyahu escolheu como sua rota. Neste momento, Israel age por vontade própria. Israel sabe que tem um respaldo permanente dos Estados Unidos, financeiro, político. A comunidade judaica nos Estados Unidos é decisiva no processo eleitoral. Nem Harris nem Trump quererão mexer com isso.
E Israel, nesse momento, tem autonomia para fazer o que quiser, no sentido de também não perder a mão, né, de um conflito disseminado no Oriente Médio. Mas esse tipo de incursão, esse tipo de combate a inimigos declarados, a ameaças existenciais, Israel pode seguir adiante fazendo. Biden hoje falou na solução de 2 estados, é claro que receberá reprimendas ou advertências públicas, mas do ponto de vista prático, carta branca para Netanyahu nesse momento, e o uso do tema apenas como retórica eleitoral nos Estados Unidos. A tensão entre Israel e o Hezbollah só aumenta. Recentemente, o Hezbollah realizou um ataque contra Tel Aviv, supostamente visando o Mossad, serviço de inteligência israelense. Embora o foco da batalha esteja no norte de Israel e no sul do Líbano, o ataque demonstra a capacidade do Hezbollah de atingir alvos dentro de Israel. Em resposta, Israel intensificou os bombardeios aéreos no Líbano, tentando enfraquecer o Hezbollah. Existe especulação sobre uma possível invasão terrestre por Israel, que, se ocorrer, poderia escalar ainda mais o conflito. Vemos mais detalhes desse assunto nas análises a seguir. O alvo do Hezbollah seria o Mossad, serviço de inteligência israelense, justamente numa referência aos ataques que aconteceram na região do Líbano, quando pagers e walkie-talkies explodiram. Pois é, Carol, esse foi um ataque ousado do Hezbollah, como eu disse, um ataque contra a principal cidade e a capital econômica de Israel, e em especial, segundo o grupo Hezbollah, era um ataque que visava o centro de espionagens ali, o escritório do Mossad, que é a operação de inteligência internacional de Israel, que estaria por trás daquelas explosões dos pagers e os walkie-talkies na semana passada. Isso mostra que o Hezbollah continua tendo capacidade de eventualmente atingir alvos dentro de Israel. O Michel acabou de nos reportar que eles lançaram muitos mísseis também contra o norte de Israel. Tel Aviv fica a cerca de 200 quilômetros, acredito, ali da fronteira com o Líbano, é distante do foco da batalha nesse momento, que é o norte de Israel e principalmente o sul do Líbano, mas demonstra, em primeiro lugar, que o Hezbollah continua mantendo a capacidade de atingir o Estado de Israel, especialmente no norte, mas em outros pontos do país. Isso é preocupante e, segundo o próprio governo israelense, é uma escalada da tensão com a milícia libanesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Israel vai continuar insistindo. A principal resposta do governo israelense foi mais bombardeios aéreos contra o sul do Líbano e o Vale do Bekaa. Essa estratégia deve continuar pelo menos pelos próximos dias, de uma intensificação dos bombardeios aéreos. Porque qual é o objetivo de Israel? Enfraquecer o máximo possível essa possibilidade do Hezbollah atingir através de mísseis o norte e o centro de Israel. Existe ainda uma expectativa, pelo menos do lado do Hezbollah e do governo libanês, de que aconteça em algum momento uma invasão terrestre das forças de defesa de Israel. Israel não confirma, não nega, está deixando todas as suas opções abertas. Mas o Hezbollah, numa certa medida, está quase esperando essa invasão terrestre, porque uma coisa são os ataques aéreos israelenses. Israel tem uma força aérea muito grande, a maior força aérea do Oriente Médio, muitos armamentos, tem uma capacidade incrível de atingir qualquer ponto dos inimigos, em especial as milícias no Líbano. E o Líbano, assim como o Hezbollah, não tem como deter esses ataques aéreos. Uma campanha no solo, uma campanha de invasão, eventualmente, das forças de defesa de Israel, seria um outro tipo de guerra, uma guerra de atrito, em que o Hezbollah acredita que teria mais condições de resistir. As forças de Israel continuam sendo, obviamente, muito superiores à do Hezbollah, mas não podemos esquecer que o Hezbollah tem um número muito grande, cerca de 100 mil combatentes e muitos armamentos. Seria uma fase mais complicada da guerra. De novo, Israel não confirma que isso vai acontecer, mas existe quase uma expectativa do Hezbollah de continuar resistindo aos ataques aéreos, esperando uma invasão, o que poderia, do ponto de vista do Hezbollah, aumentar sua capacidade de defesa. Em outras palavras, teríamos uma escalada ainda maior dessa guerra, porque já se trata de uma guerra entre os dois lados, com consequências ainda mais imprevisíveis e vítimas dos dois lados.
É isso por hoje, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe também seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião sobre esse tema. E até o próximo vídeo.